Então, pessoal, todas essas pequenas mudanças que a gente vê hoje e pequenas liberdades que a gente vê hoje em relação aos mais jovens nascem dessa década de 60, tá bom? Ela é uma década que não é à toa que ela foi apelidada dos anos rebeldes, né? Justamente porque muitos desses jovens se contrapunham a esse modelo que eles não consideravam, que alguns deles, né? A gente pode afirmar que é todo mundo, que alguns deles consideravam não adequados para as suas próprias vidas, tá bom? Talvez o ano, né, mais interessante, mais vibrante, tenha sido o ano de 1968, né? Então, o ano de 1968, ele viu eclodir na França, né, no movimento de maio de 68, um movimento liderado sobretudo por jovens, com o objetivo de pôr abaixo o sistema que esses mesmos jovens consideravam dentro da faculdade, né, das faculdades francesas, que eles consideravam um modelo educacional falido, um modelo educacional que não estimulava a liberdade do jovem, ao contrário, né, só estimulava a falta da liberdade, que era um movimento por si só castrador. E esse foi um movimento que ele teve como ponte, como base, perdão, de ação, muitos dos pensadores existencialistas. Não é à toa que muitos desses existencialistas davam aulas na faculdade, né? Ou estavam diretamente ligados, ou inclusive muitos foram a esses mesmos protestos. Porque era uma forma de expressar, para aquele momento ali, angústias dos jovens franceses, mas que não eram só franceses. Era angústia de jovens de outros lugares do mundo também. Né? Eles são aquela primeira geração do pós-Segunda Guerra Mundial, geração adulta, e que começou a contestar os valores que levaram, na sua concepção, né, que levaram o mundo às guerras mundiais. O racismo, o sexismo, o machismo, as relações violentas entre povos imperialistas e povos colonizados, né? Esse é um momento em que a África está se tornando livre, né? Muitos desses jovens de maio de 68 foram ou eram a favor da descolonização, por exemplo, da Argélia, né? Que foi a guerra de independência da Argélia em relação à França foi extremamente violenta. Então, esses sujeitos estão começando a pensar o seu papel dentro da sociedade. E é isso que é interessante, esse é o ponto-chave da nossa discussão. Então, reparem, não é concordar ou discordar com as ideias, é você pensar, opa, calma aí, eu, enquanto jovem, tenho problemas específicos e eu quero pensar soluções para esses meus problemas. Então, é esse espírito que desperta. Então, a gente vê lá o movimento hippie, o movimento negro, o movimento gay nos Estados Unidos, né? São movimentos contemporâneos. Então, opa, você está falando aqui de 3 grupos, né? O movimento hippie é um movimento mais pacifista, mas que engloba uma noção de igualdade, que acaba tocando na noção de igualdade e de pacifismo das relações raciais nos Estados Unidos, que até hoje são muito tensas, né? A gente está falando de 50 anos depois, até hoje são 50, não, 70 anos depois, até hoje são muito tensas. Das relações das pessoas com o próprio corpo, da sua liberdade sexual, que até hoje ainda são tensas, né? Mas repare, são questões, com exceção do movimento negro, que ele é muito mais amplo, mas são questões pensadas inicialmente pela juventude. Nos Estados Unidos a gente vê um movimento de contracultura, mas a gente vê na França também, né? E a gente vê no Brasil. Então a gente vê, por exemplo, o papel do movimento estudantil no pré-ditadura e durante a ditadura foi importante. Não é à toa que os governantes militares,
punham em quase todas, se não todas as faculdades do Brasil na época, espiões. Gente que ficava lá para olhar o movimento estudantil. O que estava lendo, o que estava falando, com quem estava conversando, qual era o professor que estava falando isso ou aquilo. Porque isso é uma forma de você monitorar e controlar uma parcela da população que não necessariamente se submete à autoridade dos mais velhos. Os jovens sempre foram um pouco submissos à autoridade dos mais velhos. Mas agora eram menos ainda. Porque esses sujeitos não estavam só querendo, pai, não quero lavar a louça, sabe? Eu quero mudar o mundo. Reparem, o nível da coisa é muito maior. Até em 68, por causa de um assassinato que teve aqui no Brasil, de um estudante brasileiro, no Rio de Janeiro, teve a chamada passeata dos 100 mil. E foi a galera para a rua para protestar contra a violência em relação a esse jovem, mas também para outros anseios. Então, repare, esse movimento juvenil, ele também é um catalisador para outros problemas maiores, não é? A liberdade sexual, ela não é um problema que afeta só os mais jovens. Ela afeta pessoas mais velhas também, que na sua época não puderam exercer abertamente a sua sexualidade. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, que muitos desses movimentos, a emancipação feminina talvez tenha sido a que mais tenha se destacado. A professora está continuando, não está tão fácil assim também, não. Não está fácil, ninguém está dizendo que está fácil. Mas a situação hoje, se comparado a 70 anos atrás, está melhor. As mudanças, elas são, como eu tinha dito, elas são lentas, elas são feitas de avanços, de recuo, mas elas acontecem. E se hoje a gente coloca essas discussões, inclusive dentro de sala de aula, foi porque o próprio movimento político exercido pela juventude cobrou que fosse posto. Cobrou que a escola, a universidade se aproximasse mais da vida das pessoas e tentasse entender um pouco mais da vida das pessoas, tá bom? Com isso, pessoal, faltam 5 minutos aqui para a nossa aula terminar, mas eu acho que a gente